Obrigada, Fê. Alexandre, a palavra é sua, que Jesus te abençoa. Obrigado. Olá a todos. Espero que estejam todos bem, né? Nessa tarde tranquila, fresquinha, né? Depois de um pouco de chuva. Isso para nós é muito bom, né? A gente fica um pouquinho mais aliviado, mais animado, né? Porque muito calor também cansa. E agora essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando o Evangelho, melhor ainda para nós que buscamos nos espiritualizar, buscamos na religião as forças que precisamos para dar conta do nosso cotidiano e ao mesmo tempo ir angariando mais o que? Conhecimentos, para que nós possamos utilizá-los principalmente em nós, no Conhece a Ti Mesmo, buscando domar as nossas más inclinações. E hoje no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então vamos lá no início dele. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos seres humanos as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos seres quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Vamos conversar um pouquinho aqui, né, sobre esse primeiro item. Todos nós que estamos aqui na Terra, a coisa mais natural é cometermos excessos. E os excessos normalmente são em cima dos nossos semelhantes. Porque nós, primeiramente materialistas, querendo as coisas do mundo, nós vamos utilizando os outros como degraus. Nós buscamos primeiro ter o que nos convém, para que depois nós possamos pensar nos outros. E nós vamos passando por tudo isso, entre várias existências, e a relação de causa e efeito que vai nos ensinando, posteriormente, que as coisas não são assim. Que nós devemos caminhar na Terra buscando a posse do necessário, paz na consciência e fé no futuro. Só que a gente só percebe isso depois que nós vamos percebendo que o que plantamos nós estamos colhendo. Só depois destes momentos que levam que várias existências, nós sentimos na pele as dificuldades que o mundo traz para nós. E aí nós vamos percebendo um pouquinho aonde a gente deve mudar a nossa caminhada. Porque com o tempo nós vamos percebendo que a caminhada é uma só. É caminhar com o Evangelho do Cristo. Este é o caminho, tá? Como o próprio Cristo vem nos dizer que não tem outra forma de chegar ao Pai senão por Ele. Mas acontece que muitos de nós ainda erramos. Mas é porque nós estamos errando na forma de caminhar. O caminho nós já conhecemos. Mas é a forma de caminhar que estamos errando, tá? Aqui vem nos dizer assim: perdoai para que Deus vos perdoe, né? Como eu disse, nós temos as nossas caminhadas reencarnatórias. Chega um momento, eu gosto de brincar muito na questão arquibancadas. Chega um momento que nós temos duas arquibancadas. De um lado, nós temos aqueles que são os desafetos, que nós vamos gerando esses desafetos com o passar das existências. E nós temos uma outra arquibancada, que é aquela dos afetos. Mas normalmente ela costuma ter menos seres do que a de desafetos. Quando nós vamos começando a trabalhar o Evangelho, nós vamos nos evangelizando, porque a vida vai pedindo, nós vamos vendo que nós não estamos conseguindo realizar os nossos sonhos materiais, porque por mais que nós nos esforcemos,
alguma coisa parece que nos atrapalha, nos prejudica, sem dizer também das várias formas que nós reencarnamos. Muitos reencarnam em dificuldades físicas, em dificuldades mentais, em dificuldades financeiras, né? Eles vão percebendo que parece que está na vontade de Deus, que por mais que eles busquem fazer diferente, não dá. A situação é sempre aquela. Aí que eles percebem que eles têm de ir para a religiosidade, abraçar a religiosidade para que ela possa de alguma maneira lhes contaminar e ir mudando o que tem aqui no coração destes. Porque o ser, ele fala e faz do que o seu coração está cheio. É só nós observarmos as pessoas. O que elas fazem e o que elas falam está saindo do coração. Tá? Muitas pessoas, nos momentos de dificuldade, praguejam, se rebelam, xingam os outros, falam mal dos outros, dizem que vão tomar tal atitudes daquele jeito que ela está agindo no momento, com as suas palavras, quando a gente já não está fazendo. É exatamente como elas são. Mas com o tempo, nós vamos percebendo o seguinte, quando nós vamos nos adentrando à religião, que a maior parte de nós só faz isso pela dor. Só entra na religião ou só busca a religião quando a dor bate. Quando é perda de entes queridos, dificuldades extremas na vida, porque aí vem as expiações, nos cobrando, né, o fato de que antes só prejudicamos, mas agora vem a conta. Nós temos de passar pela relação de causa e efeito. Aí nós vamos aprendendo o seguinte, a nos conhecer. Vem o conhece a ti mesmo. Aí é onde que nós vamos vendo que nós somos arrogantes, que nós somos vaidosos, presunçosos, orgulhosos. E que também nós vamos entendendo qual é o sacrifício mais agradável a Deus. Justamente sacrificar tudo isso que eu falei, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a arrogância, sacrificar tudo isso para a reconciliação para com os nossos adversários, para com os nossos desafetos, os nossos familiares, os nossos amigos. Nós vamos percebendo que isso vai dando alguma coisa, nós vamos sentindo uma luz, nós vamos sentindo um alívio, nós vamos sentindo que alguma coisa está mudando e para melhor. Quando nós começamos a sacrificar tudo isso e junto com aquelas pessoas que nós estamos caminhando, nós começamos a entendê-las, nós começamos a respeitá-las, a valorizá-las, a deixar de levar vantagem, auxiliando sempre que possível, porque nós vamos entendendo que isso dá uma paz. É aquilo que está escrito no Livro dos Espíritos. Qual que é a maneira mais fácil de nós conseguirmos caminhar aqui na Terra para que nós possamos nos elevar espiritualmente, né? Aprender a praticar o amor de verdade? É buscando a posse do necessário. Buscando a posse do necessário, nós paramos com essas corridas loucas que nós fazemos atrás das coisas mundanas, que agora nós percebemos que são temporárias, que passa muito rápido, que nada disso é nosso, que nada disso nos pertence, mas que tudo isso são empréstimos. Empréstimos que nós, como mordomos, devemos administrar para um bem comum e não fazer como antes nós fazíamos, que é juntar tudo para nós. Porque nós também vamos percebendo que isso não funciona. Nós vamos ajuntando, vem a morte e nos leva. Nós vamos ajuntando, vem o ladrão e nos rouba. Nós vamos ajuntando, vem as traças e corrói tudo. Nós vamos ajuntando, vem os parentes e brigam por tudo. Né? Então nós vamos percebendo que assim não funciona. Eu preciso trabalhar os bens terrenos que eu consigo alcançar, inclusive a saúde física, mental. Eu devo buscar fazê-lo de forma que eu consiga expandir para a minha família, para os meus amigos, para os meus semelhantes, para até os desconhecidos.
Quando eu vou conseguindo isso, eu vou entendendo o que está escrito aqui, ó. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Olha só. E nós vamos percebendo então que o melhor é fazer isso mesmo. É junto com aqueles que nós estamos caminhando. É interessante essa frase, ó. Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho. Muitas pessoas não entendem isso. Significa muitos familiares de outrora que antes eram adversários, que antes nós prejudicamos, muitos amigos ou até desafetos que nós conhecemos, vizinhos, colegas de trabalho, algumas pessoas da comunidade, que nós percebemos que há alguma relia ali, né? Que há alguma desavença ali, que percebemos um desafeto ali. Nós estamos caminhando juntos, estamos a caminho, no caminho da resolução de nossos problemas, no caminho da busca do perdão. São os filhos que talvez prejudicamos lá atrás e não sabemos. São os pais que talvez prejudicamos lá atrás e não sabemos. São os cônjuges que também podemos ter prejudicado e não sabemos. Colegas de trabalho, nada é por acaso. Nós caminhamos com as pessoas em nossas existências atuais por um motivo. Tem um porquê aquilo ali. Tanto para nos ajudar, quanto também nós estamos juntos para apaziguar as arestas do passado e buscar perdoar uns aos outros. Buscar perdoar aquele irmão que muitas vezes nós temos dificuldade com ele e faz anos com que nós não conversamos. Aí nós observamos, tem uma história muito interessante, uma vez que eu estava em uma casa espírita, aí eu falei sobre esse tema, reconciliai com o vosso adversário. Aí eu comentei que os nossos adversários podem estar em nossas famílias, podem estar em nosso trabalho, ou na comunidade na qual nós convivemos. E tinha um senhor que, na empresa dele, ele tinha uma desavença com um colega de trabalho já fazia muito tempo. E aquilo corroía o seu coração. Aí, depois deste dia, com pouco que eu consegui passar, né, desse item, reconciliar-se com os adversários, ele escutou, buscou de alguma maneira entender aquele assunto, e ele começou a trabalhar isso. E ele fazia tempo que não conversava com aquele amigo, com aquele colega de trabalho. Ele chegou até ele e disse assim: olha, você me permite que a gente converse um pouquinho aqui? Eu gostaria de me expressar algumas palavras. Ele conseguiu e ele se reconciliou com o colega de trabalho. E depois ele chegou e me disse isso, né? Eu fiquei muito emocionado, porque às vezes a gente pensa, né, que a gente está falando ali ao vão, mas acontece de uma outra pessoa junto com a gente se esforçando para entender aquele significado e colocar em prática na vida, né? No seu trabalho, no seu cotidiano. E é para isso que o Evangelho deve ser estudado, porque a gente estuda a teoria e com o tempo aquilo vai nos cutucando e nós vamos colocando em prática. Nós vamos buscando agora o respeito, nós vamos buscando o auxílio, nós vamos buscando a reconciliação, nós vamos evitando julgar, porque o Evangelho nos ensina a respeito daquele ensinamento, o argueiro e a trave no olho. Nós vamos tendo a consciência de que nós temos muitos erros em nossas vidas, temos muitos vícios, e estamos acusando aquele outro que nós vemos às vezes um errinho que ele faz, como diz, aquele cisco no olho. Nós estamos achando o fim do mundo, né? Aquela pessoa está fazendo aquilo,
mas nós não fazemos uma revista de nós mesmos para observar que nós fazemos pior do que aquilo. Mas eu quero fazer uma tempestade em cima do cisco do olho dele. É por isso que aquele exemplo da mulher adúltera que o Cristo traz para nós é muito especial para ser estudado e principalmente para ser praticado no dia a dia. Onde que todos nós já sabemos que conta lá no Evangelho, os fariseus ali correram atrás, né, acharam a mulher adúltera e já estavam para apedrejá-la. Mas aí um dos fariseus viu Cristo e falou assim: olha, nós vamos tentar uma coisa ali, né? Vamos ver se a gente consegue prejudicar ele. Levam a mulher adúltera até lá, chega até Jesus e pergunta assim: olha, Moisés nos diz para apedrejar as adúlteras. O que você tem a dizer sobre isso? Nós sabemos que ele estava escrevendo na areia, ali sentado junto com seus discípulos, e os fariseus insistem. Qual que é a sua posição a esse respeito? Então ele levanta, né, e vem dizer assim: olha, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. Aí eu vou estender um pouquinho. Que atire a primeira pedra aquele que nunca traiu, aquele que nunca prejudicou, aquele que nunca tirou algo que é do outro, aquele que nunca pensou o mal que é do outro, aquele que nunca adulterou, né? A partir disso, todos que estavam em volta, escutando isso, entenderam o recado e foram se retirando. Primeiro os mais velhos, naturalmente, né? Porque eles tinham mais consciência do que o Cristo estava falando, e depois os mais jovens, seguindo o exemplo dos mais velhos. E o Cristo chega naquela mulher, já demonstrou antes o exemplo de que nós não devemos sair acusando os outros. Antes nós devemos olhar a nós. Será que eu tenho a moral para julgar o outro? Para julgar o erro do outro? Né? Ali o Cristo quis mostrar que antes de eu querer julgar alguém, eu preciso me analisar primeiro. Será que eu também não tenho erros? Iguais ou até piores? Né? Será que eu tenho moral para julgar aquela pessoa? Mas depois ele dá uma outra lição também para nós que porventura adulteramos, porventura que prejudicamos. Porque não quer dizer também que deve sair impune, digamos assim, que deve ficar por isso mesmo. Não é isso. Não foi o que o Cristo quis dizer. É preciso que também aqueles que adulteram, que prejudicam, que roubam, que sacaneiam o outro, é preciso que tenham consciência do que estão fazendo e que evitem fazê-lo porque está errado. O Cristo chega até aquela mulher e diz assim: cadê os seus acusadores? E ela diz: não estão mais aqui. Então ninguém mais está te acusando? Ela disse: não. Então nem eu a acuso. Mas, olha, tenho mais. Vá, mas não erres mais. Né? Isso serve para todos nós. Nós não devemos sair julgando o outro, nós não devemos sair causando todo um escândalo em cima do outro por causa de seus erros. A não ser, o Evangelho até nos comenta isso, a não ser que o erro dessa pessoa esteja prejudicando toda uma comunidade. Aí sim. Então, peraí, olha, todos nós aqui estamos prejudicados. Vamos procurar nas autoridades o que nós podemos fazer. Também não é nos vingar da pessoa. Nós vamos nas autoridades e aí lá nós fazemos o nosso relato. Mas quando aquele ser está prejudicando geral, vamos supor, nós sabemos que aquela pessoa, na luz do dia, a gente vê roubando uma casa da vizinha, roubando outra, todo mundo está vendo. Aí então, o fato dele ser ladrão não está prejudicando só ele, está prejudicando toda uma vizinhança. Aí então, peraí, vamos tomar uma atitude. Não é linchar ele, mas é ir lá nas autoridades e dizer assim, ó, está acontecendo isso e isso, nós temos as provas. Aí tudo bem. Tá? Mas a partir do momento que aquela pessoa tem um vício, tem um mal que prejudica só ele, se a gente pode ajudar sem se intrometer na vida dele, tudo bem. Né? Mas se não, a gente deve deixar ele tomar conta da vida dele. Né? Para poder finalizar o estudo,
Eu, do livro Palavras de Vida Eterna, eu separei, porque aqui nós estamos falando do reconcilia-te com o seu adversário. E para isso é preciso beneficência, é preciso paciência, é preciso entender o que o Cristo quis dizer com perdoa 70 vezes, 7 vezes, e isso a cada erro que ele quis dizer. Não é fácil para nós, isso é verdade. Nós ainda somos muito apegados às coisas. Se tira alguma coisa de nós, se nos ofende, se nos traz, se faz isso ou se faz aquilo, nós viramos fera. É uma coisa natural ainda. Pelo fato de nós ainda estarmos em um momento de muito instinto e de muita busca de prazeres. Os sentimentos ainda não estão aflorados em nós. Porque quando os sentimentos estão aflorados, aí seríamos como um Chico Xavier da vida, que dizia para o seu sobrinho, eu te perdoo, né? Porque o sobrinho dele, pelo menos foi o que eu ouvi, mas se não for verdadeira, pelo menos nós sabemos que o Chico era assim mesmo, né? Conta-se que o sobrinho dele sempre de alguma maneira fazia alguma coisa errada, e aí o Chico Xavier sempre perdoava, porque o sobrinho chegava e pedia perdão. Aí o Chico Xavier, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. Aí depois de tanto o sobrinho ficar pedindo perdão, Chico Xavier disse assim para ele, olha, eu te perdoo por ontem, te perdoo por hoje e te perdoo também pelos dias seguintes. Olha só, né? Isso realmente vem de uma pessoa iluminada, mas ao mesmo tempo exemplo para nós. Não sejamos Chico Xavier da vida, mas sejamos o Alexandre, né? Sejamos a fulana ou a cicrana, mas o que importa é sejamos nós mesmos sim, mas tendo aquele esforço, né, aquela intenção de mudança, e não só a intenção, buscar no dia a dia, colocar em prática, mesmo que porventura tenhamos algum prejuízo, né? Porque faz parte das coisas também. Nós aprendemos são com as perdas. Na maior parte das vezes, nós aprendemos são com as perdas materiais para que consigamos os ganhos espirituais. Faz parte do processo, né? Vamos lá. Do livro Palavras de Vida Eterna, Beneficência e Paciência. A caridade é paciente e benigna. Beneficência, sim, para com todos. Prato dividido. Veste aos nus. Remédio aos doentes. Asilo aos que vagueiam sem teto. Proteção à criança desamparada. Auxílio ao ancião em desvalimento. Socorro às viúvas. Refúgio aos indigentes. Consolo aos tristes. Esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Compreensão em família. Trabalho sem queixa. Cooperação sem atrito. Pagamento sem choro. Atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Respeito aos problemas dos outros. Serenidade nas horas difíceis. Silêncio às provocações. Tolerância para com as ideias alheias. Gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Olha só que bacana esses ensinamentos, Kardec, Chico Xavier, essa literatura espírita que busca
trazer para nós a realidade espiritual e chamar a nossa atenção para a nossa divindade. Todos nós, como disse o Cristo, somos filhos de Deus, somos deuses, mas não no sentido, né, de Deus como é nosso Deus, mas no sentido assim, de que somos fortes, somos capazes sim de aprender, de melhorar, de superar, de amar e principalmente de perdoar. Basta compreender um pouco mais da vida e deixar com que a vida futura tire esse Tomé que existe em todos nós. Porque muitos de nós ainda precisa ver para crer. Mas como disse o Cristo para Tomé, Tomé, eu estou tão feliz que você está me tocando e você disse que agora acredita em mim. Mas mais felizes serão aqueles que sem me tocar e sem me ver, eles acreditam. Essa é a minha mensagem. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e que todos nós tenhamos uma boa semana. E um abraço a todos. Obrigada, Alexandre. Uma vez mais, né, sempre nos falando sobre o perdão, que esse Evangelho de Jesus está sempre tocando a nossa alma, né? E lembrando daquele BIP, né, que é a benevolência, indulgência, perdão. São coisas assim difíceis que a gente sabe, né, que não é fácil de colocar em prática, porque somos ainda muito imperfeitos. Mas como o Alexandre disse, todos nós somos capazes de aprender os ensinamentos de Jesus, né, e lutar para colocar em prática. Porque essa luta é um trabalho diário, é um trabalho constante, né, mas que a gente não pode parar. Verdade. A gente não pode cruzar os braços, né? Isso. Porque senão a dor vai aumentando. Aí, como diz, né, quem não vai pelo amor vai pela dor, a nossa dor vai aumentando até a gente encontrar aquele caminho, né, que o Cristo nos convida para caminhar com Ele. Sim. Então a gente tem que abrir esse coração, né, Alexandre? Abrir a nossa mente para que esses ensinamentos penetrem fundo na nossa alma, para que a gente possa, aos poucos, ir aprendendo estes ensinamentos, né? Sim. Então, obrigada. Eu que agradeço, tá? E o que não nos falta é oportunidades, né? Assim como nós brincamos assim com, às vezes, quem não acredita na reencarnação e a gente fala que vai voltar de novo, aí as pessoas dizem assim, não vou voltar, não vou, né? Mas nós sabemos que nós acreditamos, nós sentimos que oportunidades sempre vamos ter, sempre vamos estar nos reencontrando, né? Sempre vamos estar, como diz aqui, né, a caminho, seja com afetos ou desafetos, mas todos juntos, buscando a nossa evolução espiritual, e no final de tudo, nós vamos nos ver, né, todos como irmãos. Eu acredito nisso, né? E vamos caminhando, faz parte do processo. Fiquem com Deus. Esse é o caminho. Fiquem com Deus, um abraço a todos, né? E que está chegando o nosso dia aí, dia 12, né? É verdade, ganhar carrinho, Oba. ganhar mais não sei o quê, Isso é cada bom. um escolhe um presente, né? Tem gente que adora carrinho. Tem gente que tem coleção de carrinho, não pode nem chegar perto, senão ele Pois grita. é. Coisa boa. Ó, temos um bom feriado, vamos nos descontrair, mas ao mesmo tempo vamos lembrar, né? Nós estamos aqui como alunos, alunos imortais. E quanto mais entendemos as leis de Deus e mais as praticamos, mais feliz nós somos. Um abraço. Com Deus, Alexandre.